evangelismo. Nós estamos fazendo aqui, preste atenção, vou procurar ser breve porque é Santa Ceia, uma série do evangelismo bíblico. Jesus deu uma ordem para a igreja: ide e pregai o evangelho para toda criatura da terra. Isso é chamada grande comissão. Jesus morre, ressuscita, aparece aos discípulos e a 500. E antes de ser assunto aos céus, ele dá uma ordem, ele comissiona a igreja para que cumpra o quê? A tarefa do evangelismo mundial. Evangelizar todos os continentes, todos os povos, todas as cidades, todas as nações, todas as criaturas. Evangelizar. E essa tarefa é chamada tarefa da grande comissão. É uma grande missão. E quem está envolvido nela? Eu e você. Nós temos que cumprir a tarefa da grande comissão. No que consiste a tarefa da grande comissão? Pregar o evangelho, testemunhar do evangelho para todas as criaturas da terra. Nós estamos debaixo dessa ordem. Todavia, nós não podemos sair de qualquer jeito. Nós não podemos só cumprir o id. Muita gente quer ir, o id, missões. Não. Missões não consiste em enviar missionários. Não. Evangelizar não consiste em mandar evangelistas para a rua. Não. Missões e evangelismo consiste em levar a verdade de Deus para os perdidos. A palavra de Deus, o evangelho. E muita gente está indo, mas o que está levando não é o evangelho. Então, antes de cumprirmos a tarefa da grande comissão, nós vamos dominar a mensagem. Vamos saber o que pregar. Qual é o conteúdo da mensagem que eu vou levar? O problema reside aí. Já temos missionários demais no mundo, nunca tivemos missionários como temos agora. Evangelistas, igrejas, está cheio, canais de TV, estação rádio, folhetos. O problema é que estão errando no conteúdo do que está levando. Estão evangelizando com uma isca que não é bíblica. Como que se evangeliza hoje? Jesus te ama. Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Está doente? Vem para a igreja que Jesus te cura. Está mal, está triste, está encalhada? Vem para Jesus. Esse é o método do evangelismo contemporâneo. E ele não é bíblico. Ele está arrastando para dentro da igreja ratazanas, carnais, lobos. Por quê? Porque a isca é carne. A isca é bem-estar. A isca é cura. A isca é prosperidade. A isca é felicidade. Quem está atrás de dinheiro? Quem está atrás de felicidade? Quem está atrás de cura? Carnais, lobos, abutres. Então a igreja está cheia disso. Onde a isca deveria ser: arrependei-vos, porque a ira de Deus está sobre vocês, e vocês estão condenados ao inferno. Venham para que os seus pecados sejam apagados e vocês sejam redimidos. Deveria ser isso. E nós vamos aprender para que não caiamos nesse canto de sereia, nesse evangelho espúrio. Isso é um outro evangelho, isso não é o evangelho de Cristo. Essa é a razão das igrejas hoje estar cheias de bodes. As igrejas de hoje não têm convertidos. A maioria das igrejas não possui convertidos. São comunidades cheias de bodes, de joio, de virgens nécias. Por que eu digo que são comunidades de não cristãos? Porque aquilo que as trouxe não foi o evangelho pregado por Spurgeon, Jonathan Edwards, não foi o evangelho pregado por Martyn Lloyd-Jones, não foi o evangelho pregado pelos puritanos, por Paulo, por Pedro. Não foi o evangelho. Foi um método carnal que atraiu pessoas carnais. Logo, quando o evangelho não é apresentado, não há conversão. Quando não há conversão, não há a igreja de Cristo. Agora, nós estamos entrando, como abordar o pecador? Como que eu abordo?
Como que eu inicio a pregação? Como que eu prego para prostituta, para um bêbado, para uma criança, num púlpito, nas ruas, numa cruzada? Como abordar o pecador? A obra e o objetivo do evangelismo consiste em levar pecadores ao arrependimento e à fé. Isso é o evangelismo. Olha lá, Marcos 1,15. Jesus está dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. A única maneira dos pecadores serem salvos é se arrependendo e crendo. Essa é a tarefa da grande comissão. Se arrependendo e crendo. Ok? A obra e o objetivo do evangelismo é levar pecadores ao arrependimento e à fé. Esse é o objetivo. Olha lá, Jesus dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes. Nisso consiste o evangelismo. A única maneira de serem salvos é se arrependendo e crendo. Como evangelizar? Vamos ver agora o evangelismo na prática. Nós vamos tomar agora modelos de evangelismos na Bíblia. Como os apóstolos evangelizavam. Como Jesus evangelizou. Como Pedro evangelizou. Como Paulo evangelizou. Como Filipe evangelizou. Como eles abordaram. Nós estudamos na teoria 18 mensagens. O que é o evangelho? Como se evangeliza. Agora nós vamos ver na prática. O evangelismo na prática. Ok? Nós apresentamos a lei de Moisés ao pecador, começamos assim. Apresentamos o amor de Deus demonstrado na cruz. Apresentamos o julgamento de Deus. Agora partiremos para os modelos de evangelismo bíblico. O evangelismo na prática. Vamos lá. O primeiro sermão de Pedro em Jerusalém. Ok? Nós vamos ver como que os apóstolos evangelizaram. Como que eles abordaram. Vamos copiar os modelos bíblicos de abordagem. Vamos copiar os modelos bíblicos de evangelismo. E vamos ver se os pregadores de hoje evangelizam como os apóstolos. Vamos ver se os televangelistas, se os missionários abordam os pecadores como os apóstolos, como a Bíblia ordena que devemos abordar. Vamos ver. Pedro está aqui, é o primeiro sermão, um sermão evangelístico. Ele está pregando aqui. Vamos ver o que contém o sermão de Pedro. Atos 2, 14 e 41. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Isso aqui é metade do sermão. Pedro está pregando, ele está evangelizando judeus, ímpios, ele está evangelizando, ok? Vamos ver o conteúdo do sermão de Pedro. Isso aqui é metade do sermão, depois vamos analisar a outra metade. Olha lá. A exposição de Jesus Cristo. Salvação somente nesse nome. Olha lá. Pedro, porém, a Jesus Nazareno. Ou seja, a abordagem começa com a exposição de Jesus. Pedro expôs quem é Jesus. Pedro disse da divindade de Jesus, da humanidade de Jesus, da obra de Jesus. Então, o evangelismo deve conter, no evangelismo, a exposição de quem é Jesus. Atos 4,12 diz: e nenhum outro nome há salvação dada aos homens, pela qual devamos ser salvos. Atos 4,12. Então você vê que no sermão de Pedro estava contido a exposição de Jesus. Quando você for pregar, você tem que dizer quem é Jesus, o que ele veio fazer, da onde ele veio, para onde ele foi, aonde ele está, quem é ele. A divindade de Cristo
varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas e prodígios. Isso aqui são fragmentos do sermão. Primeiro ele começa falando quem é Jesus. Ele vai dizendo da divindade, aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. Por que Pedro menciona isso no evangelismo? Para mostrar, Jesus, olha só, é divino, ele é Deus. Quantas pessoas você já viu evangelizar ensinando a divindade de Cristo? Falando, gastando horas sobre a pessoa de Cristo, ensinando cristologia. Pois no sermão de Pedro tinha exposição do nome de Jesus, a divindade de Jesus. Agora, decreto divino, foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Pedro estava dizendo Apocalipse 13:8, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. O que é presciência? Aquilo que Deus prevê. Pedro estava ensinando no sermão que Deus tinha preparado um plano de salvação antes da fundação do mundo. Olha como é rica a abordagem de Pedro. Pedro está destrinchando, o evangelismo de Pedro tem muito conteúdo. Então, salvação só no nome de Jesus, a divindade de Jesus, mostrando que o Cordeiro, que o plano de salvação foi um decreto divino antes da fundação do mundo. Prendeste, crucificaste e mataste. Está tudo aqui, ó, são fragmentos daqui. Prendeste, crucificaste e mataste. Morte na cruz. Ou seja, o sermão de Pedro continha a morte de Jesus. Quando você aborda alguém, você tem que falar sobre a morte de Jesus. Mas o porquê que ele morreu. A qual Deus ressuscitou, olha lá, a qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte. Você nota que no sermão também tinha a ressurreição. Quantos pregadores hoje omitem a ressurreição? Só que nota, ele não está falando por falar, isso deve ser explicado. Todo mundo fala, Jesus morreu por você na cruz, mas e daí? Você tem que saber explicar para o pecador por que ele teve que morrer. Por que ele teve que ser Deus? Quem é ele? Jesus. A divindade de Jesus. Mostrar que foi um decreto soberano de Deus antes da fundação do mundo. Isso está recheado no sermão de Pedro. Então olha como Pedro está evangelizando. Agora olha lá, vê se você acha lá, Jesus te ama. Não tem. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Não tem. Jesus veio curar os tumores. Não tem. O evangelismo não consiste em fazer isso. Você conhece um texto que diz assim, eu, quando for levantado, a todos atrairei a mim. Quem está falando isso? Jesus. Eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Quando que ele foi levantado? Quando os soldados romanos pregaram ele na cruz, e ele foi erguido naquela cruz, todos atrairei a mim. O que Jesus está ensinando? A maneira de atrair todos, a maneira de pescar pecadores, é ensinar sobre a cruz. Eu, quando for erigido, cravado na cruz, morto, ressuscitado, todos atrairei a mim. Ou seja, o método de atrair pecadores é falar da obra de Cristo, da crucificação, da morte, da ressurreição. É assim que você atrai pecadores, não é dizendo Jesus te ama. Não é dizendo Deus tem um plano maravilhoso, não é falando ele vai curar sua dor de cabeça. Ah lá, isso estava no sermão do Pedro. A exposição de Jesus, a divindade de Jesus, decreto divino, morte de Jesus na cruz, ressurreição. Continuando o sermão. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvi. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso aqui é a outra metade do sermão. Vamos ver? O que Pedro faz? Citações
de Cristo no Antigo Testamento. O que tem a ver isso? Você lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Jesus vem com ele andando, eles estão voltando de Jerusalém para Emaús. Aí eles vão perguntar para eles: por que vocês estão assim? Que palavras é essa que trocais? Olha, nós estamos falando acerca de Jesus, varão aprovado em obras, em poder. Achávamos que era ele que ia redimir Israel, mas ele morreu, hoje é o terceiro dia desde que todas as coisas aconteceram. Aí Jesus disse: nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas vos anunciaram. Não convia que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? E começando ali, mostrou em todas as escrituras o que dizia ao seu respeito. Como que Jesus estava ali evangelizando os dois discípulos a caminho de Emaús. Ele percorreu toda a escritura e mostrou Cristo na escritura. Pedro vai usar o Antigo Testamento para mostrar a obra da redenção. Ou seja, quando você evangelizar, toda a escritura aponta para Cristo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e é assim que evangeliza, mostrando a obra de Cristo em toda a Bíblia. Pedro fez isso. Olha lá, citações de Cristo no Antigo Testamento. A morte, pois não deixará minha alma na morte. Foi Davi que citou isso aí. Isso aí é o Salmo 106. A não decomposição do corpo, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Havia uma profecia que o corpo de Jesus, depois que morresse, não se decomporia, não veria corrupção. A ressurreição, Deus ressuscitou a este Jesus. A ascensão aos céus, de sorte que exaltado pela destra de Deus, e a exaltação de Cristo, Deus o fez Cristo Senhor. Então, dentro do evangelismo de Pedro, ele está dizendo citações do Antigo Testamento. A morte, pois não deixará minha alma na morte, ou seja, ele iria morrer. A não decomposição do corpo, no terceiro dia ressuscitar, o corpo não ia apodrecer. A ressurreição, Deus ressuscitou a este Jesus. A ascensão aos céus, de sorte que exaltado pela destra de Deus, Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, esse é o Rei da Glória. Então Pedro está convencendo os judeus, dizendo que Jesus morreu na cruz, que o corpo dele não se corrompeu, que ele ressuscitou o terceiro dia, que ele se ascendeu aos céus, e mais do que isso, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui no grego, Kyrios e Christos. Kyrios, Deus o fez Kyrios. Ou seja, ele está no mais alto posto, coroado com glória, sentado num trono. Os pregadores da prosperidade evangelizam alguém assim? Veja na prática como se evangeliza. Olha só, a exposição de quem é Jesus. Você quer trazer alguém para Cristo? Diga quem é Jesus. Você quer trazer alguém para Cristo? Diga da divindade de Jesus. Jesus não é só homem, Jesus era Deus. Você quer trazer alguém para Jesus? Mostre que foi um plano eterno, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Apocalipse 3,18. Você quer trazer alguém para Jesus? Fale da morte, mas não diga só, Jesus morreu na cruz. Diga por que Jesus teve que morrer. Por que ele morreu? O que matou Jesus? Nós já estudamos isso nas outras aulas. Você quer trazer gente para Jesus? Se você ficar só na morte, não é suficiente. Muitos falam até bem, Jesus morreu na cruz do Calvário e tal, mas omitem a ressurreição. Você precisa mencionar a ressurreição. Cristo ressuscitou o terceiro dia. Mas por que ele teve que ressuscitar? Pregue isso. E depois, o Antigo Testamento. Você nota que ele está falando a mesma coisa que ele falou na outra metade, não é? Só que agora ele está usando o Antigo Testamento. Ou seja, você pode usar toda a Bíblia para evangelizar alguém, toda ela contém a obra expiatória. Agora vamos ver o resultado do evangelismo de Pedro? Vamos ver? Resultado. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro:
arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha o efeito da pregação de Pedro. 3.000 almas se converteram. Como foi a pregação de Pedro? Foi uma pregação cristocêntrica. A pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a divindade de Cristo, os decretos de Cristo, Cristo no Antigo Testamento, Cristo no Novo Testamento. É assim que os apóstolos evangelizavam, era assim que os profetas evangelizavam, era assim que os reformadores evangelizavam, era assim que os missionários evangelizavam, expondo a obra de Deus através do seu Filho na cruz. Não há menção do evangelismo moderno que fazemos hoje. Jesus te ama, tem um plano maravilhoso, vai te dar paz. Não, o evangelismo consiste em falar da obra de Cristo na cruz. Quando alguém expõe fielmente as Escrituras, debaixo do poder do Espírito Santo, é isso que acontece. Quando alguém evangeliza nas ruas, nas missões, nas favelas, em outros países, num púlpito, para uma massa, fielmente explana sobre a obra expiatória de Cristo, este é o efeito. Olha o efeito. Compungiram. Não está aqui? Ouvindo isso, compungiram. Do grego traspassar, quebrantamento, tristeza, dor. Você acha que essas pregações idiotas de televisão levam alguém a se compungir? Olha o efeito de uma pregação cristocêntrica. Transpassaram, queimou o peito, ardeu, quebrantamento, dor. As pessoas não saem dos cultos hoje quebrantadas. O evangelismo moderno não transpassa o coração dos pecadores, não causa dor, tristeza pelo pecado. É claro que não vai causar, porque a pregação não é bíblica. Segundo, que faremos? Eles ficaram assim, os judeus. E agora? Convicção do pecado. Sabiam que estavam perdidos. É como se disseram, nós matamos o Messias. Nós somos pecadores. Nós somos corrompidos. E agora? O que será de nós? Convicção do pecado. Se o evangelismo, num púlpito, para uma massa, na rua, para não traz convicção de pecados, você nunca verá uma alma transformada. Uma alma de fato salva. Pode receber apelo, vir à frente, batizar. Isso não quer dizer nada. Está apenas agregando. Está apenas agregando a uma igreja. Está se associando. Conversão é isso aqui. Arrependei-vos. A mensagem sempre deve terminar com um chamado de arrependimento. Olha só. Pedro faz a exposição cristocêntrica, aborda os pecadores. O efeito é quebrantamento, tristeza, dor, convicção do pecado. Eles respondem dessa maneira e perguntam: o que faremos? Sabe o que Pedro faz? E o que a maioria não faz hoje? Chamada ao arrependimento. Arrependei-vos. É assim que se evangeliza. É chegar para o pecador: se arrepende de ser esse pai, se arrepende de ser essa mãe, se arrepende de ser esse homem, se arrepende de ser essa mulher, se arrepende dos seus pecados. A mensagem sempre deve terminar com um chamado ao arrependimento. Resultado? Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Olha o efeito que isso traz. Agora, o evangelismo contemporâneo, ele não causa isso. Ele não causa contrição no pecador. Ele não abala as estruturas do pecador. Notem que esse é o modelo que eles evangelizaram na Escritura. Agora vamos ver o segundo sermão de Pedro. Lembra? Ele pegou 2 grandes sermões. Vamos ver o segundo. Atos 3, 11, 26. E apegando-se o coxo que fora curado,
a Pedro e a João. Todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais? Essa passagem aqui é quando Pedro cura o aleijado no templo chamado Formosa. Eles ficam impactados com a cura. Pedro vai se levantar e vai pregar agora para aquela multidão que está atônita ao ver o coxo andar. Vamos ver como ele começa? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus. Como que ele inicia o sermão? A exposição de Jesus, a mesma coisa. Você começa o evangelismo falando quem é Jesus e o que ele fez. Pois ele continua: entregastes, e perante a face de Pilato, negastes, tendo ele determinado que fosse solto, e mataste o príncipe da vida, a morte na cruz. Pedro está evangelizando agora, falando da morte na cruz, a mesma coisa do primeiro sermão. Depois, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, a exposição de quem é Jesus, a morte de Jesus, agora a ressurreição de Jesus. Esse é o evangelismo clássico, histórico, bíblico, apostólico. É assim, é dizer da obra de Deus através do seu Filho na cruz: morte, sepultamento, ressurreição, assunção e glorificação nos céus. Citações de Cristo no Antigo Testamento: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ou seja, os profetas. Pedro está citando, está falando que há menções de Cristo no Antigo Testamento, principalmente porque ele está pregando para judeus. Qual era a Bíblia dos judeus? A Torá, o Velho Testamento. E ele está dizendo: vocês não creem que aquele que vocês mataram é ele? Não? Pois eu vou dizer, lá na Torá que vocês tanto veneram, ela está recheada de profecias a respeito deste que vocês mataram, Jesus Cristo. Chamado ao arrependimento, olha lá: arrependei-vos, pois, isso aqui é a continuação do sermão, do segundo sermão de Pedro, olha lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Todo evangelismo deve terminar com chamada ao arrependimento. Você deve dizer ao bêbado, à prostituta, à sua mãe, ao macumbeiro, ao jovem, à criança, ao idoso: arrepende-se! Arrepende-se do seu pecado. Tem nada de Jesus te ama, coisa nenhuma. Plano maravilhoso, coisa nenhuma. Tem que dizer: você é um pecador em Adão, a ira de Deus está sobre você, você é inimigo de Deus, mas Deus, no seu amor, enviou o seu Filho para morrer no seu lugar e ordena que você agora se arrependa. Isso é o evangelismo. Citou também da volta de Jesus. Olha lá: e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Ele usou a volta de Jesus para evangelizar. Que pregador você conhece que evangeliza falando: Jesus está voltando? Eles nem pregam que Jesus vai voltar. Mas por que falar da volta de Jesus é um método de evangelizar? Porque a volta de Jesus significa juízo. Então, a maneira de eu advertir os pecadores: se arrependam, porque esse varão vai voltar e vai julgar as nações. Jesus. Resultado, vamos ver o resultado dessa pregaçãozinha de Pedro, que ela não é popular hoje não. Hoje ela é fraquinha, feinha, tadinha, ela não teria espaço hoje nas mídias. Vamos ver o resultado dela? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha o efeito da pregação deles. Hoje você evangeliza, prega, faz apelo. Cadê? 2 sermões de Pedro. 2 sermões agregaram quase 5.000 almas. Você já imaginou? 5.000 almas é 10 vezes esse salão. 10 vezes esse salão. 5.000.
Olha o poder que o Evangelho tem. Isso aqui que Pedro está fazendo é Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Olha o poder do Evangelho aqui. Agora, me diz, são conhecidos os 2 sermões mais populares da história e mais poderosos, por causa da quantidade de gente que converteu, quase 5.000. Milhares de pessoas converteram em 2 sermões. Okay? Quem aqui já pregou e ganhou 3.000 almas numa só vez? Ninguém. Okay? Então é um modelo mais eficaz que existe. É poderoso, não é? É. Aonde ali naquele sermão contém os argumentos que os pregadores usam hoje? Momento nenhum você viu Pedro dizer: Deus vai te dar um carro, Deus vai curar você, Deus vai te dar uma namorada, Deus vai te dar... Não teve nenhuma menção disso. Vamos para a igreja que vai dar certo. Mentira! Isso não é bíblico. Evangelismo consiste em falar da cruz de Cristo e só da cruz. Não, agora vamos copiar os modelos modernos. Qual o resultado desses modelos? Nenhum. Vamos continuar. A pregação de Filipe para o eunuco. Primeiro era Pedro com a multidão, ok? Num púlpito. Agora vamos ver o corpo a corpo, o evangelismo na rua. Como é que aborda alguém na rua? Vamos lá. Filipe e o eunuco. Esse aqui é Filipe de Cesareia ou Filipe de Betsaida? Diga que ele é. Não sabe? Não sabia nem que tinha 2 Filipe? É um de Betsaida e um de Cesareia. Vai ter que estudar em casa. Atos 8, 27, 40. E levantou-se Filipe e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: isso aqui é o Espírito Santo dizendo a Filipe que evangelizasse um negro, um etíope, mordomo de uma rainha. Ele vai lá agora pregar para esse etíope, um homem só. Ele vai abordar, ele vai parar o cara e vai pregar para o cara. Vamos ver qual o método que ele usou, quais os argumentos. Vamos lá. Entendes tu que lês? Ele começa assim, Filipe. O mordomo diz: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia, o mordomo, o etíope, o negro, na carruagem, estava lendo o profeta Isaías. Estava lendo Isaías 53, mas não entendia o que lia, né? E rogou a Filipe que subisse com ele, e o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Isaías 53, ok? O evangelismo consiste em ensinar as escrituras. O que Filipe fez? Olha, eu não entendo isso aqui que eu estou lendo. Ele entrou na carruagem, sentou, ele começou a explicar as escrituras, folha por folha. Evangelizar não é só parar num púlpito. Evangelizar não é só subir num caixote numa praça. É sentar com pecadores e semanas e dias, e mostrando na escritura, pregando, convencendo ele com a escritura, no Antigo e no Novo, até que você chegue no Messias. Foi o que Filipe fez, olha lá. E respondendo o eunuco Filipe: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro alguém? Ou de algum outro? Então o que ele estava lendo? Foi levado para o matadouro como ovelha. Era isso que o eunuco estava lendo. Ele perguntou para Filipe: Isaías está falando isso dele mesmo ou ele está falando de outro? A gente sabe de quem é que Isaías está falando. Era de Cristo. Foi essa a dúvida do eunuco. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Entendeu?
Ele usou o gancho da dúvida do eunuco, Isaías 53, e partindo dali, anunciou quem? Jesus. Toda a Escritura aponta para a obra de Cristo. O que é que Filipe anunciou para o eunuco? O que ele fez? Divindade e humanidade de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus, ascensão de Jesus, retorno triunfal de Jesus, julgamento de Jesus. E começando nessa Escritura, lhe anunciou Jesus. O que é anunciar Jesus? É falar toda a obra que envolve Jesus: encarnação, nascimento virginal, ministério. Jesus teve o ofício de pastor, de rei, sacerdote e profeta. Morte na cruz, ressurreição. Foi isso. Foi assim que ele abordou. Vamos lá, resultado agora. Vamos ver o resultado da pregação de Filipe. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água. Que impede eu que seja eu batizado? Sabe qual foi o resultado? Batismo. Batismo. O que é batismo? É um símbolo do arrependimento. João Batista não veio pregando no deserto da Judéia o batismo para o arrependimento. O eunuco se arrependeu. Primeiro arrependimento. Para entrar no céu tem que se arrepender e crer. E disse Filipe: é lícito eu te batizar, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Fé, arrependimento e fé, através da pregação cristocêntrica de Filipe. Terceiro, e mandou parar o carro. Rapaz, e desceram ambos na água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Entrou na aliança através do batismo. Que aliança? Na nova aliança, no novo concerto. Entrou para o corpo de Cristo, para a igreja, através do rito do batismo. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais. E o eunuco, jubiloso, salvo, continuou o seu caminho. Numa parada de carruagem, Filipe ganhou o eunuco. Numa parada, não dá tempo de ficar uma semana com você não. Vamos sentar aí. Batizou o homem, encomendou o homem, voltou um obreiro lá para Candace, para a rainha dos etíopes. Olha lá. Como ele conseguiu isso? Começando nessa parte na Escritura, lhe anunciou Jesus. O que significa anunciar Jesus? Encarnação, morte, ressurreição, exaltação, a obra de Cristo na cruz. Qual o resultado? Arrependimento, fé, batismo, salvação. Em uma só pregação, em uma só abordagem. Cadê Filipe falando aqui? Olha, eunuco, Deus tem um plano maravilhoso para você. É mesmo? Eunuco, você está meio solteirão, Jesus vai te dar uma mulher. Eunuco, não existe isso na abordagem. Vamos continuar. A pregação de Paulo em Tessalônica. Vamos ver Paulo pregando em Tessalônica. Atos 17, 1-4. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Mesma coisa que Filipe. Ele foi numa sinagoga lá na Tessalônica e ficou 3 semanas disputando com eles nas Escrituras. Ou seja, ensinando, abordando. Você deve evangelizar pessoas assim. Gastar tempo com elas. E ir semana após semana, dia após dia, abrir as Escrituras e ensinar, disputar, convencê-las pela Escritura a respeito de Jesus. Olha lá. Ele disputou com eles sobre as Escrituras por 3 sábados. Ok? O que ele disputou? O que Paulo pregou? A mesma coisa, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. A pregação é a mesma, é disco rodado, né, Filipe? História rodadinha. Olha lá, é a mesma coisa. Morte e ressurreição. Olha lá, o poliglota
poeta apóstolo Paulo, um homem versado no grego, no latim, no hebraico, um homem que estava que aspirava o cargo do sacerdócio, a 20ª mente mais brilhante da história. Paulo, como que ele evangelizava? Expondo e demonstrando aonde? Numa sinagoga em Tessalônica. O que ele expunha? O que ele pregava? Como ele convencia judeus? Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. É assim que se evangeliza. Jesus morreu na cruz, se fez homem, assumiu o seu pecado, com o seu pecado a sua culpa, teve que pagar a culpa morrendo na cruz, morre na cruz, no fato de Deus ter despejado a ira dele sobre ele. Deus satisfaz sua justiça, matando Jesus na cruz, mas ao 3º dia, Jesus ressuscita dos mortos, demonstrando que Deus aceitou o seu sacrifício, e agora ordena que os homens se arrependam e creiam. Foi isso que Paulo está dizendo. A este Jesus que vos anuncia é o Cristo. Exposição de Jesus. Morte e ressurreição. Exposição a este Jesus que vos anuncio. Este é o Cristo. Porque eu posso dizer sobre Jesus. Mas e aí? Jesus é um profeta. Jesus é um fraudulento, como o Código da Vinci escreve. Não. Paulo disse, esse Jesus é o Christos. É o Messias, é o ungido, é o Salvador. Resultado, vamos ver o resultado? Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. O resultado é o mesmo: conversão de pecadores, porque a pregação é a mesma. Assim os apóstolos abordavam os pecadores, assim os discípulos abordaram Pedro, Tiago, Filipe. Esse é o método de evangelismo bíblico. A pregação de Paulo em Antioquia da Pisídia, tem Antioquia tem Antioquia da Pisídia e Antioquia da Ásia. Olha lá, Atos 13, 26, 49. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação, por não terem conhecido a estes, os que habitam em Jerusalém, e os seus principais condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados. Ok? Ele está pregando em Antioquia da Pisídia, que é o começo do sermão. Vamos ver a continuação. Embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estava escrita, tirando-o do madeiro. Como que Paulo começa a abordagem em Antioquia da Pisídia? Falando da morte de Jesus no madeiro, em uma cruz, sobre os auspícios, sobre a ordem de Pilatos. Olha lá. E o puseram na sepultura. Sepultamento. O sepultamento é interessante, eu não tenho tempo para falar aqui. Por que quando prega tem que falar do sepultamento? Mas não está falando da morte? Paulo falou, não, foi sepultado. Por que tem que falar do sepultamento? Porque o sepultamento é uma garantia que de fato morreu. Tem que ficar dentro do sepulcro, enterrado. Por isso ele vai dizer, morreu, foi sepultado. Comprovado que morreu. Ele de fato morreu, porque ele ficou sepultado 3 dias. Ressurreição. Mas olha que até eu converto com o negócio dele. Embora não achasse alguma causa de morte. Imagina você ouvindo ele está pregando para nós, Paulo. Embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estava escrita, tiraram do madeiro e puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. É assim que se prega, esse é o nosso Deus, Ele ressuscitou. Isso deve conter no seu evangelismo. Citações de Cristo, é o mesmo sermão em Antioquia da Pisídia. Está continuando o sermão. Por isso também outro salmo diz, não permitirá que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade tendo dormiu, deve ser dormido, escreveu errado,
foi posto junto de seus pais. Porque na verdade, Davi, tendo dormido, foi posto junto com seus pais e viu a corrupção. Ele está citando a mesma coisa que Pedro. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja, pois, notório, homens e irmãos. Ele faz uma citação, né? Ali está dizendo que Davi morreu e viu a corrupção, ou seja, o corpo de Davi se decompôs. Mas Jesus não viu corrupção. Está mostrando a ressurreição. Expiação. Por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que nele, pela lei de Moisés, não pudesse ser justificado, por ele é. Então ele está citando citações do Antigo Testamento acerca de Jesus. Dizendo que o corpo não se decompôs, como Pedro. Dizendo que o fato de não ter se decomposto é porque ele ressuscitou aqui, ó. Depois ele vai falar da expiação. Por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Ele está dizendo a causa da morte. Não morreu. E daí que ele morreu? Paulo está ensinando por que ele morreu. Para remir, cobrir, resgatar-nos dos nossos pecados. E último, por ele é justificado todo aquele que crê. Paulo termina o sermão falando da justificação pela fé. Não há qualquer menção de prosperidade, não há qualquer menção de cura física, não há qualquer menção do chamada felicidade, não é qualquer menção de banalismo, é um evangelismo cristocêntrico, que chama o pecador ao arrependimento, baseado na obra de Cristo na cruz. Então ele citou morte, sepultamento, ressurreição, citações do Antigo Testamento, expiação e justificação pela fé. Vamos ver o resultado? Primeiro, conversão de judeus. E despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram. E no sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra. Segundo, conversão de gentios. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A pregação de Paulo em Antioquia da Psídia resultou na conversão de judeus e gentios. Que são gentios? Todos os não-judeus, que não têm a raça, o sangue judaico, israelita. Conversão de judeus e não-judeus. Resultado ele é eficaz, ele é batata. Então vimos a pregação de Pedro, de Filipe, de Pedro, Filipe, pregação de Paulo, todas com o mesmo viés, todas com o mesmo fundamento e todas com o mesmo resultado, a conversão de pecadores. Dessa maneira, o pecador é levado ao arrependimento e à fé. Assim ele obtém pela graça de Deus a salvação. Vocês viram aqui os modelos bíblicos? Essa é a maneira de abordar. Assim abordou Jesus, assim abordou os apóstolos, assim abordou Paulo, assim abordou Pedro, assim abordou Filipe e tantos outros modelos que estão na Bíblia. E dessa maneira, pecadores, dos mais distintos, dos velhos e os novos, dos pobres e ricos, dos estadistas e indoutos, eles se converteram a Cristo através desse tipo de mensagem. Essa é a verdadeira mensagem. Esse é o verdadeiro evangelho. É isso que Jesus mandou nos fazer na tarefa da grande comissão. Ide e pregai o evangelho, não sonhos mentirosos, não atrativos carnais, não uma pesca usando uma isca ímpia e mundana, mas portando em mãos a preciosa mensagem, a boa notícia do evangelho de Cristo.
E essa é a boa notícia, que Cristo veio ao mundo resgatar os pecadores, dos quais eu, você, somos os principais. Essa é a mensagem. Vamos pregar o Evangelho. Vamos fechar os olhos para darmos prosseguimento na ceia. Você vai fechar os olhos e vai pedir para que Deus coloque essa mensagem no seu coração. Você vai pedir para que Ele te ensine essa mensagem, para que você seja fiel a essa mensagem.